Spy Family, indiscutivelmente o anime mais em alta desta temporada. Ao que se deve todo esse sucesso? O que tem de mais nessa história que leva esse anime para uma verdadeira febre entre os otakus? Será a fofura da Anya? Será o enredo como um todo? Uma história de espiões, comédia, um pseudo-romance entre espião e assassina? Vamos tentar pensar um pouquinho o que torna essa história tão interessante para o grande público e o porquê tá fazendo todo esse sucesso aí no universo dos animes. Bora lá! E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e eu preciso falar do anime mais famoso dessa temporada. Sem dúvida que essa é uma temporada que tem muitos animes bons, mas de longe Spy Family é o que mais se destaca. É o mais comentado no Twitter e nas redes sociais. E eu, como apreciador de toda a temporada, não poderia deixar de falar desse anime maravilhoso. Mas antes de simplesmente reagir ou comentar os episódios, como eu sempre faço, eu gostaria de tentar entender todo esse hype, entender esse sucesso todo em cima da história de Spy Family. Antes, eu preciso pedir para você que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder vídeos como esse. Vídeos de reviews e tudo mais sobre cultura pop, animes principalmente, bem como as lives de terça e quinta para nós mantermos a interação com você que curte o nosso conteúdo. Como sempre eu agradeço, valeu! Spy Family fundamentalmente trata-se de uma história de comédia cômica que conta como ingrediente no seu enredo cenas de ação. A história toda se passa numa Alemanha na época da Guerra Fria, uma Alemanha já não tão dividida, mas lotada de espiões e conspirações do governo e de agências secretas. Estamos no século XX, muitas pessoas não conseguiram entender que a história se passa no século XX. E surgiram muitas polêmicas. Aqueles chatos de plantões no Twitter fazendo todo tipo de postagem contra as coisas que acontecem no anime. Apesar de ser uma fantasia, uma paródia, a história tenta trazer um pouco de realidade para o espectador, como por exemplo a situação das mulheres no século XX. Vemos uma Yor que sofre preconceito por ser solteira na idade que ela está. Vemos uma relação inocente de pai e filha ser criticada por olhares atentos demais, querendo achar alguma sexualização nesse relacionamento ali. Antes de tudo mais, Spy Family traz a história do espião, que é para ser o cara principal, o Lloyd Forger, que tem como codinome Twilight. Ele é de longe o melhor espião de sua agência e agora ele está embarcando numa grande missão: se infiltrar na alta sociedade do colégio Eden para conseguir interceptar o seu alvo, um figurão lá, um tal de Sr. Desmond. Só que esse cara só anda com a alta classe, então o disfarce de Twilight vai precisar ser muito bem trabalhado, o que vai demandar uma filha para estudar na mesma escola que o figurão faz parte, uma esposa para que ele possa construir a família fake para não levantar suspeitas, e nós acompanhamos todo esse processo. E aí então que nós conhecemos a Anya. Quando a Anya entra no anime, ela rouba toda a cena. Todas as atenções vão para Anya. É uma menina extremamente fofa, engraçada e com uma qualidade muito especial, com um poder especial. Ela consegue ler a mente de todos que estão à sua volta. Só que essa mesma menina fofa esconde um passado sombrio e triste. Tem traumas tão profundos nessa menina que nem parece que é uma menina de 5 anos. E as pessoas esquecem isso. Só que a série faz questão de mostrar que se trata de uma menininha de 5 anos que tem um poderzinho ali a mais. E quando essa menina faz de tudo para mudar a situação dela, fazer com que o Twilight adote ela, e eu acho que aí é o começo do grande apego que o público pega pela personagem Anya. O mais interessante é que o anime não tenta mostrar nada mais do que uma criança normal, que reage de uma forma interessante por causa do seu poder, mas só que ela tá tentando perceber e corresponder com tudo que cerca ela. Então, primeiramente, ela conhece um pai que é espião, ela conhece os pensamentos do pai e ela não quer decepcionar esse pai novo, para que ela não volte para a vida triste que ela tem. E depois disso, ela conhece uma mãe que na verdade é uma assassina. E as reações que ela tem ao conhecer um pai espião e uma mãe assassina são reações bem normais, entre aspas, por uma criança normal. E essa inocência cativa todo o público. E a Anya, como uma criança pequena de 5 anos, tenta não fazer nada de errado para não estragar todo o plano dos seus pais. E se isso significa ter um pai espião e uma mãe assassina, ao invés de voltar para uma vida triste no orfanato, demorou. Vamos para essa nova vida que é o máximo. E ela acha essa vida o máximo e ela vai tentar proteger isso de todas as formas. Ela vai tentar colaborar para entrar na escola, vai se esforçar para estudar, para não estragar esses planos. Mas tudo isso é do ponto de vista de uma criança de 5 anos. E essa é a grande sacada da história. A extrema fofura da Anya cativa todos sem exceção. Agora, pensando no que atrai o público para essa história, o que faz todo esse sucesso,
sucesso, talvez é a necessidade que o público tem de se identificar com essa história. E toda a trama apresentada dá certo. Se a gente parar pra pensar, é uma história muito triste, é uma história muito sombria. Espiões, Guerra Fria, o governo que é opressor, uma mãe que é assassina, que vive cheia de sangue, um pai que não mede esforços para cumprir o seu plano e uma criança que passou sabe lá quanto sofrimento para estar naquela situação ali de orfanato e depois ser, entre aspas, adotadas por pais falsos. A Anya pode ser o alter ego perfeito para jovens e muitas vezes estes jovens e adolescentes podem não estar muito felizes com suas vidas atuais, mas que de alguma forma dão o máximo de si para proteger tudo aquilo que tem. E se protege o estado atual, o status quo, com os pais, com os amigos e com a sociedade. Talvez da mesma forma que a Anya para garantir um futuro perante a sociedade, se portando ali com todo o esforço, mas que no bastidor, da mesma forma que a história, se sentem como se estivessem vivendo uma vida disfarçada, um disfarce da família falsa. Posso estar viajando nesse meu exemplo, mas eu acho que tem sim algo inconsciente aí que cativa o público. Isso quando os pais não cumprem esses papéis falsos para garantir o ganha-pão de sua família, ou mesmo quantos sapos temos que engolir para estar bem perante a sociedade. Mas agora voltando para a história, enquanto Spy Family tem um roteiro pronto, uma missão designada e diversas máscaras colocadas, os sentimentos verdadeiros dos personagens surgem para trazer um alívio para quem assiste e para surpreender os protagonistas dessa história, porque estamos assistindo reações incomuns para aqueles personagens que talvez eles mesmos não sabiam que reagiriam dessa forma, como por exemplo o Forger reagindo violentamente contra o diretor. Aquilo tornou a missão dele mais difícil, ou ele tendo que prestar contas para sua superior depois de deslizes cometidos, coisas que ele não faz normalmente. O cara é profissional, o cara é de alto nível, e afinal de contas, mesmo fingindo ser a família perfeita, a melhor parte dessa história é quando vemos os personagens como eles são realmente, quando eles não estão fingindo. E é aí que essa história dá certo. Todos temos segredos, todos vivemos em algum momento de nossas vidas máscaras ou aguentamos coisas que não queremos aguentar em busca de um bem maior. É isso, espero que eu não tenha viajado demais para falar de Spy Family para você. Mas deixa aí o seu comentário pra gente trocar uma ideia como de costume e tentar, como sempre, absorver o máximo das histórias apresentadas nos animes. Eu vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau!